para conversar agora sobre cultura popular, viu? Cultura popular e uma das marcas da cultura piauiense e nordestina, que é a literatura de cordel, o repente, são instrumentos que fazem parte da nossa cultura e da nossa história, ajudam a contar a história do Piauí. Estou falando desse tema porque no final de semana acontece aí nos dias 29 e 30 de agosto a 50ª edição do Festival de Violeiros do Norte e Nordeste. É o mais antigo, mais tradicional festival de violeiros do Brasil, que vai acontecer no Teatro de Arena, na Praça da Bandeira, e que reúne poetas populares, artistas, repentistas, cordelistas, entusiastas da cultura popular, como o nosso entrevistado de hoje. Professor, historiador, pesquisador, Jussival Souza. Jussival tem um trabalho de pesquisa muito bacana sobre a literatura de cordel, sobre a cultura popular, e vai conversar um pouco conosco sobre esse segmento. Com detalhe, viu? O Jussival é filho de um poeta, de um rimador dos melhores. E bom dia, e é meu amigo também, viu? Tenho o prazer de recebê-lo. Jussival Souza, bom dia, seja bem-vindo aqui ao nosso Comando Geral. Bom dia, Natanael, bom dia ao Vitor, ao Chico Gomes, a toda a audiência, principalmente a galera da Zona Sudeste, né, que deve estar todo mundo ligado lá no programa Comando Geral. Bom, vamos falar um pouco sobre a literatura de cordel, sobre o repente, sobre esse segmento que faz parte da nossa cultura, mas que muitas vezes as pessoas desconhecem, né, as origens, né? O Jussival, ele é autor do livro que tem como título O Repente como Resistência Política e Social no Piauí. Tá mostrando aqui, vamos mostrar aqui o livro, né? Tá aqui com ele. O Repente como Resistência Política e Social no Piauí nas décadas de 70 e 80. E ele vai explicar já já o porquê desse recorte histórico, mas vamos iniciar a nossa entrevista explicando, né, a origem dessa manifestação popular. De onde surge, Jussival, o cordel, o próprio repente? Por que isso se tornou tão característico da nossa cultura popular nordestina e piauiense? Bem, tudo começa na Grécia Antiga, né? Na Grécia Antiga, os pastores que faziam os seus versos de improviso. Depois vem a questão da literatura, da cultura oral, do povo. Não existia nada escrito, né? Até que, de repente, no período aí da Idade Média, nós vamos ter os jograis, os menestréis, aquela galera que saía fazendo versos mais eruditos e cantando para aquelas pessoas que viviam nos palácios. Era uma cultura, num primeiro momento, tipo erudita, né? Não era nada popular. O tempo passa, e aí, por volta de 1450, Gutenberg, que cria a imprensa, né? Acaba que esses poetas populares, esses menestréis, começam a registrar os seus escritos em papéis e começa a visitar as feiras medievais. E as feiras naquele período, Natan, era ponto de convergência popular. Todo mundo ia para lá para se encontrar, como até hoje né? Nas feiras atuais. E aí, eles começaram a vender os seus cordéis, né? Os seus poemas amarrados em uma espécie de um cordão amarradinho, e eles expunham numa banca em cima de algumas cordas, daí porque o nome cordel, né? E aí ele começou a ficar bastante popular. E é nesse momento aqui que é importante o papel de vocês, porque se vocês não sabem, a primeira notícia que se tem da imprensa dita do que se falava e do que acontecia e que chegava rápido demais de um lugar para o outro, quem levava eram os menestréis, eram os poetas populares da época. Então eles faziam o papel de imprensa na época, divulgando os fatos de uma feira para o outro, né? Para a outra. Bem, aí vem a questão da colonização brasileira. Olha só, nós fomos colonizados, né, por portugueses. Esses portugueses vêm para cá e o primeiro local que eles chegam aqui é no Nordeste. No Nordeste, logo chega aqui os vaqueiros com seu gado para ser força motriz do engenho de cana-de-açúcar. Na região de Salvador, um homem chamado Dias Dávila tem uma fazenda muito grande de gado, e esse gado migra para a região do Pasto do Mimoso, o Pasto do Nordeste, Sertão das Rodelas, Terra de Ninguém, que hoje é o Piauí.
E aí esses vaqueiros vêm atrás deste gado. E quando ele vem atrás deste gado, ele vai fazendo moradia. Esse gado é criado de forma extensiva, né? E aí eles vão trazendo consigo o quê? As suas culturas, suas memórias. E aí é bem marcante a chegada da cultura popular e do repente do cordel com esses vaqueiros aqui na região do Piauí. E aí é digno de nós também analisar o seguinte: por que o Nordeste é o grande centro difusor dessa cultura? Porque Rio Grande do Norte, Pernambuco, Paraíba, Ceará e o Piauí são os estados que mais produzem a cultura popular, em função desse momento que aconteceu na história. Então, no caso do Piauí, professor, nós podemos afirmar que essa manifestação está ligada de forma direta ao processo de colonização também do nosso estado. Sim, né? Porque a nossa colonização, nosso estado foi colonizado a partir de 1620, né? E a gente foi colonizado para dentro do sertão, e não foi do litoral. E nós somos resultado de um povo que migraram da região da Bahia para vir para cá, né? Então, quando eles trazem a cultura deles também, e trazem, inclusive, a poesia, né? A cultura popular, o cordel. Inicialmente a cultura era feita por versos. Que foi que inseriu a viola para que ela pudesse, esses versos pudessem a serem cantados acompanhados da viola? Se a gente for assistir filme de época, a gente vai ver que no período da Idade Média, os menestréis colocavam, além deles fazerem somente os versos, eles declamavam, alguém inventou de colocar alguma musicalidade. E aí eles começam a fazer essa musicalidade, colocando instrumentos, né, o bandolim, enfim. Aqui, especificamente no Nordeste, nós temos o violão, mas nós temos a viola. A viola é diferente do violão. Ela tem, se eu não me engano, mais 2 cordas, tem uma afinação diferente. E aí eles resolveram introduzir as melodias, porque fica mais atrativo. E aí tem diversos tipos de melodia, né? A melodia cantada do desafio, a melodia cantada do galope à beira-mar, a melodia cantada de decassílabos, todas elas são diferentes, para poder ficar uma coisa bem marcante e atraente. Aí tem a questão dos repentes e o improviso, né? Que quando surgem as violas, aí começa o improviso e os desafios entre violeiros, correto? Isso, porque assim, o repente é tudo aquilo que é feito na hora. Eu olho para ti, Chico, e aí eu vou e faço aqui uma estrofe, né? Uhum. Esse é o repente, ele se perde no ar. Agora, quando é o cordel, não. Ele é escrito. E quando ele é escrito, ele é registrado. Quando ele é registrado, ele é historicizado. E aí, meu amigo, fica para todo sempre. E você pode pegar recortes temporais para você trabalhar determinada temática. Foi o que aconteceu comigo no meu caso específico. Porque a minha pesquisa era em cima de por que os artistas populares dos anos 70 foram perseguidos pelo regime militar. Caetano Veloso, Raul Seixas, Gilberto Gil, né, Chico Buarque. E os poetas populares não foram? Ah, meu amigo, aí eu caí no trecho. Fui procurar. Fiz 4 anos de pesquisa e descobri cada coisa interessante que está registrado nesse livro, que eu vou deixar para vocês, Chico, para ele dar de presente isso aqui, viu? O Nathan já tem um, depois eu mando para o Vitor. E aí você vai ver o quanto de coisa interessante tem aqui neste livro para poder falar um pouco da nossa história. Professor, eu acho que um desafio que se tem hoje em dia é trazer essa cultura popular, do repente, do cordel, para os grandes centros. Porque assim, a gente tem uma ligação, pelo menos de memória, com essa cultura sendo muito ligada ao pessoal do interior, ao pessoal que obviamente, né, até porque a origem é do interior mesmo, é da pessoa que é do vaqueiro, como o senhor já bem citou aqui hoje. Como que a gente faz, obviamente que até esses eventos que a gente está divulgando hoje tem muito a ver com isso, mas como que é possível fazer com que as pessoas hoje em dia, e eu até me coloco como exemplo, eu sou uma pessoa que eu tenho ligações com o interior, mas assim, meu pai, quando eu nasci, meu pai já morava aqui, minha mãe já morava aqui, eles que têm a ligação mais direta. Então eu não tenho uma ligação tão direta assim com essa cultura. Como que é possível fazer com que as pessoas, que assim como eu, não estão tão ligadas assim com essas culturas mais interioranas, possam fazer com que elas tenham essa identificação cultural, porque apesar de eu não conhecer, eu sei que a minha origem vem dali. Tem de fato pessoas familiares que têm essa origem. Como que a gente pode fazer com que essas pessoas tenham mais essa identificação? Primeiro, eu acho que é importante a gente começar a se informar, né? As redes sociais estão aí, né? O TikTok, o Instagram, nós temos aí o YouTube. E o que se a gente for procurar, a gente vai ver muita coisa boa, sabe? E a gente devia selecionar bem o que a gente realmente quer consumir.
né? Então a cultura, ela é muito importante nesse aspecto, né? Uma coisa também que é muito importante, e aí eu digo isso porque eu faço parte, Chico e Vitor e Natan, é que eu sou professor. E as minhas aulas, às vezes tem algumas aulas de algumas temáticas que eu transformo em sextilha, eu transformo em decassílabo, e aí eu vou e discuto com os alunos cada ponto específico para memorizar o tema, revisão e até na hora de fazer a prova. Então eu faço isso. Tem muitos professores desse segmento que fazem isso também, para poder ilustrar. Aqui eu cito o professor Érico Cronenberg, o meu irmão Jucian Souza, que também é professor de história, ele utiliza muito isso, paródia, e também utiliza muito poesia popular, para poder os alunos compreenderem, entenderem e valorizar. E uma coisa eu te digo, a gente percebe que muitos alunos começam a fazer quadrinhas, depois cestilhas, e a gente percebe que a gente vai despertando. E eu sempre digo o seguinte, Vitor, a cultura popular do repente do cordel, ela nunca vai morrer. Eu ouso dizer a você que ela nunca vai morrer, sabe por quê? Porque é uma coisa nossa, ela é interiorana, e quando você para ouvir, você se arrepia, você fica emocionado, você fica apaixonado, não tem como isso se acabar. Professor, algo que me chamou sempre me chama a atenção, e aí é uma pergunta mais do ponto de vista até, eu diria, técnico, sobre o repente, sobre o cordel, é o fato dos repentistas, cordelistas conseguirem manter uma métrica bem definida, inclusive na quantidade de sílabas, na quantidade de palavras por cada um dos versos. De 12 a 14 eles fazem o decassílabo chamado. E aí, isso sempre me chama a atenção, porque em muitos casos são pessoas que têm pouca instrução, não têm uma instrução formal muitas vezes, mas conseguem manter um estilo muito bem definido, uma métrica muito bem definida. De onde é que surge isso e como explicar, né? É algo intuitivo do cantador, do repentista, ou existe algum estudo para isso? Dr. Pedro Mendes Ribeiro, que é o grande idealista do Festival de Violino de Teresina, quando eu estava fazendo minha pesquisa, ele dizia assim para mim, eu fiz a minha pergunta para ele, e disse assim para mim, meu filho, isso vem de Deus. Só pode vir de Deus, só pode ser uma inspiração divina. Como é que se explica, Chico? Meu pai, que é semi-analfabeto, só tem até a 5ª série. E o meu pai, ele metrifica e faz versos que você fica... Meu Deus, como é que pode? Olha só, por exemplo, tem aqui um estrofe do meu livro, que é do Otacílio Batista, que é aquele mesmo que fez aquela música Mulher Nova, Bonita e Carinhosa, faz o homem gemer sem sentir dor. Olha só o que ele fala a respeito da agonia de alguns... compositores de música popular, e aí vem bem a calhar nos dias de hoje, porque, Chico, aqui pra nós, quando eu vi que ele tem comentado da Lady Gaga naquele dia, que eu até depois te critiquei no ar, a gente vê tanta banalidade, tanta futilidade aí atualmente, mas aí você observa o que esse cara fez. Olha o que ele diz assim, ó. Eu acho engraçado um poeta da praça, que passa 2 meses fazendo um quarteto, cada ano de luta, que fim do soneto, depois que termina ainda sem graça. Com tinta e papel e esboço ele traça, contando nos dedos para metrificar, que noite de sono ele perde a pensar, a fim de mostrar tão minguado o produto, pois desses eu faço 2, 3 no minuto, cantando galope na beira do mar. É uma crítica que ele faz, né, às pessoas que têm aquela agonia de estar queimando os neurônios para fazer um parco poema, uma música tão feia, né, uma batida tão horrível e que é consumida atualmente porque a galera gosta. O que pode se fazer, né? Mas assim, sobre a metrificação, observe que essa estrofe que eu acabei de declamar, observe que ele tem uma cadência e ela tem uma musicalidade, tan, 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 e sempre de 12 a 14 sílabas nos versos. E aí eles sabem, eles aprendem pela intuição, porque eles também estudam, e também pela inspiração divina. E o que é mais impressionante é fazer isso no improviso. Na hora. Na hora. Na hora. Por exemplo, nós temos um cantador aqui nos anos 50, 60, que era o Tom Cavalcante do humor, da poesia popular, que era o Zé da Prata. Eu sempre gosto de contar essa história. Você sabe da história do Zezé Leão, né? Cangaceiro. Sim. Né? Que o pessoal sempre falava que ele era cangaceiro, dizia que ele não era, enfim. Mas ele estava com o bando dele andando ali pelaquela região ali da feira de Altos. E de repente que não, ele chegou lá e estava lá, ele, Zé da Prata, com a viola na feira, fazendo os versos para poder ganhar um trocadinho. E aí o Zezé Leão, quando viu ele, encostou próximo e disse, sou poeta, faça bem um verso aí dizendo que todo mundo é corno. Aí ele ficou assim, sem entender, ele disse, olha, eu vou fazer um verso dizendo que todo mundo é corno. Aí ele foi e fez, né? Seu Zezé mandou cantar para dizer seja o que for. Aqui tem corno, branco, preto, de toda cor.
Aqui só não é quem não é corno é ele e o cantador. Aí ele disse assim, não, pode ser eu quero que você diga que todo mundo aqui é corno, inclusive eu e você. Aí ele só fez olhar assim, o seu Zé mandou cantar para falar e dizer bem, disse que aqui tem corno, corno vai, corno vem, aqui quando gritar show corno, aqui não fica ninguém. Ou seja, ele na mesma hora ele foi lá e fez, ele cria e pronto, entendeu? Então o cantador ele é assim. Apesar do pouco conhecimento, ele cria. Quantas vezes você já teve numa churrascaria e chega 2 violeiros lá tocando e eles começam a fazer os versos? Rapaz, os caras são inteligentes demais. Muito bons. E existe essa ligação com o lado do humor, né? Inclusive, você citou agora que tem essa ligação com o lado do humor. Eu acho que é até uma forma de identificação que a gente tem justamente por conta disso. De ser uma coisa assim, de bem-humorada, da cultura que leva esse espírito muito bom para onde se chega, para onde se tem isso. Não é restrito a isso, mas que tem esse lado muito aflorado. É porque eles cantam muito o sertão, eles cantam muito o sofrimento das pessoas, eles cantam o cotidiano, eles cantam tudo o que você possa imaginar, né? A política atual, eles cantam tudo. Hoje, inclusive, eu estava até conversando ontem com o Joames, que é o Joaquim Mendes Sobrinho, que ele atualmente é o idealizador do Festival de Violeiro de Teresina, porque o Dr. Pedro Mendes Ribeiro está bem adoentado, e aí ele estava falando para mim, disse, olha, tá tendo uma renovação muito consistente. Tem uns caras novos chegando aí, rapaz, os caras são bem melhores dos que já estão indo. Por exemplo, nós temos Ivanildo Villanova, que é o considerado o rei da poesia, tem o Pedro Bandeira, mas já morreu Sebastião Dias, Sebastião da Silva está adoentado, nós temos o Moacir Laurentino, Zé Viola, mas já morreu Manuel Chudu, já morreu tanta gente boa. E aí você diz assim, e a renovação? Tá vindo. Tem uma galera que tá vindo aí do Rio Grande do Norte, tem uns que tá vindo aí da Paraíba, de Pernambuco, os caras são muito bons, né? Aqui, por exemplo, eu posso citar os caras como nós temos aqui o Jairo Jefferson Silva, que é do Piauí, nós temos Guilherme Nobre, Felipe Pereira, Elânio Moreira, André Santos, e tem uma poetisa chamada Fabiane Ribeiro, que é aqui do Maranhão. São minoria, né? São minoria, mas elas estão bem melhor. Porque antigamente, nos anos 80, só tinha Vovó Pangula. Hoje, nós temos a Fabiane Ribeiro, tem a Damiana Pereira, tem a Lucinha Saraiva, tem tanta gente boa chegando aí, e são todas pessoas novas, inteligentes, e que estão antenadas, e que estão cantando tudo. Tudo que você possa imaginar. Professor, como é que faz para, por exemplo, se você vai fazer aqui fazer uma brincadeira com os 3 da bancada aqui. E aí, como é que você faz para memorizar aquilo que foi dito para cada um? Ou a cada vez que você for fazer um improviso, são estrofes diferentes, são entoadas diferentes? Não, geralmente quando o poeta improvisador, né, o repentista, ele faz baseado em uma característica sua, em uma fala que você tem. E geralmente ele canta em sextilha, que é mais fácil diversificar, de fazer o verso, tá? Então, assim, é mais fácil ele cantar neste estilo do que ele colocar coisas mais rebuscadas, porque ele pode se perder, dado o improviso, né? Bom, vamos falar agora um pouco também, né? O professor Jussival Souza é um dos entusiastas do Festival de Violeiros, inclusive tem todo esse trabalho de pesquisa também que traz muito da história do Festival de Violeiros do Norte e Nordeste. Festival que acontece no final de semana e vai reunir, já reúne em Teresina, né? Desde a semana passada já tem informações que a Casa do Cantador está bastante movimentada, ali na Vermelha, né? No bairro Vermelha, perto do centro da capital. E, de fato, cantadores, repentistas, poetas de todo o Brasil já estão em Teresina para participar desse grande evento. A importância desse evento que chega à sua 50ª edição, professor. É o maior do Brasil, é o mais democrático. Nós temos aí festivais pelo Norte e Nordeste, pelo Brasil, espalhado aí com 6 duplas, com 8 duplas, com 4 duplas, e se autodenomina como festival, Chico e Vitor. Mas é o seguinte, o que é o Festival de Violeiro do Estado do Piauí? Começou em 71, aí 72, 73 não teve, porque o auge do regime militar, e a primeira coisa que os ditadores fazem é o quê? É não fomentar a cultura nem a educação. Isso aí é condição sine qua non de um grande ditador. E aí, na época, o Emílio Garrastazu Médici não dava essa estrutura, esse fomento à cultura. Aí não teve festival nesses 2 anos. Depois retorna,
E aí continua. E depois só para em 2020, 21 e 22. São 3 anos, aqueles 3 anos, né, ainda da pandemia. E o 22 ainda estava meio com medo ainda, acabou não tendo. Foram 5 anos que não teve. Então nós estamos no 50º edição do Festival de Violeiros, sempre organizado pelo Dr. Pedro Mendes Ribeiro, um grande entusiasta da literatura popular brasileira, literatura do cordel e do repente, e ele tem ajuda, sempre teve ajuda do Grupo Claudinho, quando o João Claudinho e a Dona Socorro eram vivos, sempre estavam lá no festival. O festival antigamente era 3 dias, era sexta, sábado, domingo, sempre era naquele final de semana que era o aniversário de Teresina, né? Mas agora não é mais, agora só é 2 dias, né? E por quê? Porque fica mais fácil de você aglutinar os melhores do Brasil lá. Então não tem competição, o cara tem um tempo de 10, 15, 20 minutos para se apresentar, começa às 7 da noite, vai até 10, 11 da noite, no sábado e no domingo agora, né? Que é agora 29 e 30 de agosto. E né? é um evento completamente aberto ao público. Um evento completamente aberto lá no Teatro de Arena. O Joaquim Mendes Sobrinho, hoje ele é o cara que organiza, porque o doutor Pedro entregou tudo isso para ele, que organiza. E aí ele tá lá, o doutor Pedro tá acamado, não vai poder participar, né? Bem doentinho, mas ele está lá, organizando tudo e dando continuidade. E o Grupo Claudino mandando, tem também o Pedro Mendes Ribeiro. Pedro Costa já faleceu uns... Eu acho que está com uns 8 a 10 anos que o Pedro Costa faleceu. E aí nós temos também a ajuda do CIEC, né? Que é o Sistema de Incentivo à Cultura do Estado do Piauí, né? Através da Secretaria de Cultura, que também tem uma estrutura financeira garantindo também para manter o festival. Bom, 7h58, já chegando aqui ao final, tem algumas participações conosco. Tem aqui o Júnior Gavião, que manda. É um repente aqui, Júnior, que tu mandou? O que foi? Fala aí. Repentista agora. Bom dia, Comando Geral. Júnior Gavião falando e tal. Estamos aqui na zona rural. Leste de Teresina, ligadão. No nosso querido Repentão. Ouvindo ao dia, a melhor da população é Júnior Gavião, sintonizado com Chico Gomes, João Magalhães e o Natanzão, direto do Vale do Gavião para o nosso Brasilzão. Pegou? Chama. Rapaz, eu vou pedir aqui uma avaliação técnica de quem entende. E aí, esse cordel do Júnior Gavião. Dá pra encaixar o Júnior Gavião na... Coloca ele na programação, tem que pegar umas aulas ainda. Meu patrão, você, se esforçou bem, vai tirar uma nota 8 aí, viu? Olha aí, rapaz, foi bem. Eu tenho uma participação aqui também, viu, de uma figura que conhece bastante a cultura popular, o professor e também produtor cultural, Gilson Calan. Vamos ouvir aqui. Bom dia, Natanael. Bom dia a todos aí do estúdio. Bom dia, professor. Vale ressaltar que a questão do repente, a rapidez do raciocínio e o domínio de rimas, a sonoridade, entendeu? E não tem regra, é o momento que diz qual é que vai ser a rima, o mote, né? E os violeiros, os repentistas, ele tem que estar atualizadíssimo com o que está acontecendo no mundo. Então, parabenizar, né, esse 50º Festival de Violeiro, né? E precisa ter uma atenção maior no que diz respeito à segurança, porque no Teatro de Arena, lembrar que o Teatro de Arena já tem quase 80 anos de inaugurado, 70, 80, né? E é um lugar que era para ter mais eventos. Verdade, viu, professor Gilson Calan, obrigado pela participação. Ele levantou aqui um aspecto importante, né? Os violeiros, eles também, em muitas rimas, já acompanhei, tratam de questões políticas, questões ambientais, questões sociais, são inclusive bastante atualizados, né? Tem esse aspecto também que os repentistas, os cordelistas abordam em suas produções, não é isso? Eles foram fundamentais no processo de redemocratização no Brasil. Se você for analisar, eles faziam cantorias de pé de parede chamado, nas regiões mais longínquas possível do Nordeste, explicando qual era a situação que o Brasil estava passando.
naquela proposta da anistia geral, ampla e restrita, né, do governo Geisel, chegando no governo João Batista Figueiredo, eles foram fundamentais. No meu livro aqui, ele retrata todos esses momentos. Como foi que eles conseguiram transitar entre aquele famigerado 31 de março de 64 até o dia 15 de março de 1985, quando cai a famosa o regime militar no Brasil, tá? Então, eles também ajudaram demais, porque uma das coisas que eles prezam muito é pela atualidade. Eles se atualizam bastante com todos os temas possíveis. Do foguete da NASA ao genoma humano, parte de formiga, o que tu imaginar, Chico, eles cantam. Eu tenho mais uma participação aqui, só para encerrar nosso bate-papo, né? O Josenildo está pedindo para mostrar aqui uma foto, viu? Esse aqui é o Jussival, artilheiro da pelada dos bolacheiros. É, eu mesmo. Rapaz, o homem tá aqui. Camisa 99. Fez quantos gols aí? Fez quantos gols aí? Neste dia eu não fiz nenhum, mas teve jogo que eu fiz 3, meu amigo, pense. É aquela lá? Aquela dia de domingo, você vê que eu lhe convido, nunca você foi. Não, eu vou, agora tem lá no Todos os Santos. Tem o Josenildo. Eu sempre fico debaixo da sombra, de sábado, de domingo, viu? Terceiro domingo de cada mês, Chico, às 8 horas da manhã. Pela imagem aqui, eu fiquei com medo quando ele me convidou, porque eu pensei que era um nível assim elevado. Aí pela imagem que eu tô vendo aqui, acho que... Tá competindo, não é uma condição necessária acima de 40 anos. Acima de 40 anos o cara vai. Vamos levar o Natan pro gol. Eu vou ficar na zaga e nós temos aqui o atacante aqui, Vitor Costa. O meu posicionamento é na sombra. Onde a sombra pegar, meu posicionamento é esse. Quem joga bola lá com a gente é o Renan Moraes, lá da Coirmã, da TV Clube, que ele sempre tá lá jogando com a gente. Não, o Renan é um profissional. Ele joga certinho. É gordinho igual a mim, mas ele joga certinho. Vou fazer uma raiva lá pra vocês. Quero agradecer aqui ao meu amigo, né, acima de tudo um amigo, viu? Professor Jussival. Professor da Rede Municipal de Ensino, professor também do Estado do Maranhão, um pesquisador. Barbeiro também, viu? Eu sou o personal stylist dele. É o meu hairstylist aqui. Então é multifuncional. E um pesquisador entusiasta também da cultura popular, do cordel, do repente. E, de fato, né, traz aí nas suas produções um aspecto muito importante de preservação, né, da nossa cultura. Muitas vezes não valorizada como deveria, mas em figuras como o professor Jussival Souza, nós temos a esperança de que essa tradição de fato se mantenha viva e fazendo parte, né, da nossa vida por muito tempo. Obrigado, professor, pela presença. E uma pergunta que não quer calar antes de encerrar a entrevista, professor. O Natan, quando vai lá ao seu salão, ele paga ali no cash ou é no arroba? Né? Houve essa dúvida aqui e a gente precisa saber. Ele paga no cash, mas ele pede café, aí ele come pão com ovo, queijo, presunto, toma suco. Então, aí eu não cobro a parte do lanche, aí ele paga, né, só o corte de cabelo e às vezes eu libero o preço da barba pra ele. Eu saio devendo às vezes. Então. Tô vendo aí. Mas eu queria só reforçar o convite, né? Sim. Sexta ou sábado, a partir das 18 horas, lá no Teatro de Arena, até às 23 horas, e no domingo também. Vão ser 2 noites, onde a cultura popular vai novamente vibrar em Teresina. Eu gostaria de convidar, esse final de semana todo mundo está lá, para poder participar, né, estar juntos todo mundo, 29 e 30 de agosto, né? E aqui para encerrar, se você perguntasse para mim por que eu sou tão entusiasta da poesia popular, eu queria só que vocês entendessem a sentimentalidade desta estrofe. Vamos lá. Trata-se de um cego que estava no velório da mãe dele. E aí, diante de tanta tristeza, a mãe dele sempre o ajudava. E aí, de repente, que não, ele foi e fez a seguinte estrofe. Já tive muito prazer na vida, hoje só tenho agonia. Não sinto porque sou cego, eu sinto falta de um guia. Pois quando mamãe era viva, eu era um cego que via. É isso. Obrigado. Muito bacana, viu? Emocionante, realmente. Obrigado, professor Jussival Souza, pela presença, por nos atender o nosso convite, né? Estamos em uma semana emblemática, uma semana que vem aí a 50ª edição do Festival de Violeiros. Nada melhor do que conversar com quem entende, quem pesquisa e quem ajuda a divulgar esse aspecto tão importante da nossa cultura popular. No caso, Natan, 29 e 30 é sexta e sábado. Teatro de Arena. Sexta e sábado, viu?
no centro de Teresina. Torcer, inclusive, aqui, eu faço um apelo, inclusive, às nossas autoridades, vamos reforçar a segurança, Prefeitura de Teresina, através da S-Trans, vamos disponibilizar também mais linhas, né, no domingo para levar a população até esse importante evento que conta a nossa história através de versos e poesias. Obrigado, professor, pela presença conosco aqui no estúdio. Valeu, meu irmão. Obrigado.